Nós seguimos com liberdade de opinião, saímos do Rio de Janeiro e vamos agora direto a Brasília para ouvir o jornalista Alexandre Garcia. Olá, Alexandre, bom dia, hein? Bom dia, Colombo. Olha, eu queria começar mostrando não uma paisagem linda como a do Rio de Janeiro, mas um troféu aqui com as cores de São Paulo que eu recebi ontem. O mérito legislativo da Assembleia Legislativa de São Paulo. Recebi ontem, deveria ter recebido numa solenidade lá na Assembleia, mas a Covid impediu, né? Então o deputado, veio aqui um deputado em nome da Assembleia, Frederico Dávila, e me entregou essa comenda aqui. 2 foram os agraciados, e eu estou em boa companhia. O outro foi Silvio Santos. Muito legal, merecidíssimos os prêmios. Parabéns, viu, Alexandre? Muito legal saber disso. Bom, vamos aos nossos assuntos então de hoje, quarta-feira, não é isso? Hoje é quarta-feira, exatamente. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que os próximos 10 dias devem trazer a privatização da Eletrobras, além da aprovação de um marco fiscal para gastos durante a pandemia. Para viabilizar uma dessas promessas de Paulo Guedes, em um gesto bastante importante, o presidente Bolsonaro foi ao Congresso pessoalmente, acompanhado de vários ministros, entre eles Paulo Guedes, para entregar a medida provisória que tem a intenção de acelerar a privatização da Eletrobras. O presidente fez questão de ressaltar que o compromisso do governo dele com as privatizações continua a todo vapor. Tendo a graça, a satisfação de retornar a essa casa, agora trazendo uma medida provisória que visa a capitalização do sistema da Eletrobras. Então, a Câmara e o Senado vão dar a devida urgência à matéria, até por ser uma medida provisória, e a nossa agenda de privatização, né, essa MP não trata disso hoje em dia, mas a nossa agenda de privatização continua a todo vapor. E nós queremos sim enxugar o Estado, diminuir o tamanho do mesmo, para que a nossa economia possa realmente dar a satisfação, dar a resposta que a sociedade precisa. O presidente Temer, ex-presidente Temer, discutiu com alguma ênfase a intenção de privatizar a Eletrobras também, não é, Alexandre? Tem desde 2019 lá no Congresso um projeto sobre a privatização da empresa, que obviamente não foi adiante, e agora o governo Bolsonaro pretende concluir a venda da empresa até o ano que vem. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que estava ali ao lado do presidente Bolsonaro, disse que os parlamentares agora vão analisar a medida, eventualmente propor mudanças no que entenderem que não é bom para o país, bom para a empresa. Há argumentos para a gente imaginar que dessa vez a privatização da Eletrobras sai do papel, Alexandre? Parece que sim, mas antes, né, você observou o presidente do Senado ao lado do presidente da República e parece que o presidente da República fica baixinho perto dele, né? O presidente Bolsonaro tem quase 1,90 m e o presidente do Senado tem a altura de jogador de basquete, né? Tem quase 2 metros. Mas, enfim, ele é um Rodrigo, mas é outro Rodrigo. O Rodrigo anterior não deixava andar o projeto. Está lá o projeto de lei, está parado lá. Projeto de lei de privatização da Eletrobras. Aliás, a diretora financeira da Eletrobras apressou-se, né? Não sei com que cuidado, praticamente interpelando o presidente da República, porque o presidente, ao se referir à troca de comando da Petrobras, ele disse que também ia botar o dedo no setor elétrico. Ela mandou uma carta para o ministro de Minas e Energia, querendo saber se o presidente, se o presidente confirma ou não o que disse. E aí a resposta do presidente foi encaminhar essa medida provisória, que seria entregue pelo ministro Paulo Guedes, pelo ministro Bento Albuquerque, Minas e Energia, e pelo ministro Luiz Eduardo Ramos, que faz o contato, né, Palácio do Planalto e Congresso, mas o presidente disse, não, eu vou, né? E foi à frente desses
3 ministros, levando a medida provisória, que dá algumas garantias adicionais para aqueles que estavam preocupados com o valor estratégico da energia, o valor estratégico dessa estatal, da Eletrobras, mostrando que o governo vai ficar com a golden share, ou seja, a ação dourada, digamos assim. É um poder, e isso é possível nas sociedades anônimas de economia mista, né? Em que o governo tem poder de veto caso a empresa privada que se torne a controladora da Eletrobras queira fazer alguma mudança que ponha em risco a segurança nacional, a segurança econômica, né? O desenvolvimento nacional, os objetivos estratégicos do país. Então, bom, e outra coisa que a medida provisória passa isso para o BNDES. O BNDES já adianta o estudo de viabilidade econômica para passar para a iniciativa privada. E eu ressalto aqui aquela preocupação, não é passar para fundo de pensão de estatal, que fica na mesma área estatal, né? É passar realmente para a iniciativa privada, tal como fez o BNDES em relação aos Correios. E, aliás, a gente espera para logo também um projeto de lei de privatização dos Correios. Então, é um assunto que está se encaminhando, né? E a gente pode esperar que, como está desejando aí o ministro Paulo Guedes, né, que está se entendendo todos os dias com os presidentes da Câmara e do Senado, que isso seja resolvido com bastante rapidez, agora que o outro Rodrigo não está lá. Para o consumidor brasileiro, para a pessoa física, para o consumidor industrial, por exemplo, vai ser melhor privatizar a Eletrobras? O que é que pode mudar no serviço com a privatização dessa empresa, Alexandre? Teoricamente pode ser melhor para todo mundo, porque, em geral, se enxugam as despesas, né? A estatal acaba sendo um órgão autárquico que vai crescendo, vive em função de si próprio. A Petrobras, durante muito tempo, foi assim, né? Eu lembro de Roberto Campos reclamando que o Brasil não era dono da Petrobras, que quem mandava na Petrobras era o fundo de pensão da Petrobras, o sindicato, etc., né? Que ficava em mãos ali daquela comunidade petroleira, digamos assim. E isso acontece com as outras empresas. A gente viu isso na siderurgia, que não dava lucro nunca, só dava prejuízo, virou estatal, está aí explodindo ações das siderúrgicas privatizadas nas bolsas, né? A telefonia, a mesma coisa, a gente não tinha telefone e a telefonia era estatal. Então, espera-se que aconteça a mesma coisa. O próprio futuro presidente da Petrobras, a Assembleia Geral Extraordinária, a AGE, que foi convocada ontem pelo Conselho, aprovar o nome do Silvio Luna, né? O que ele fez na Itaipu Binacional foi exatamente isso: austeridade, corte de despesa, de bondades, de patrocínios e trabalho efetivo na atividade fim. No caso da Eletrobras, é fornecer energia, assim como Itaipu, né? Trabalhar na finalidade fim. E tirar os penduricalhos que acabam encarecendo o preço da energia. O Supremo permitiu a estados e municípios a compra de vacinas contra a Covid que já tiverem aprovação de entidades sanitárias internacionais, mesmo que não tenham sido registradas aqui pela nossa agência, pela Anvisa. Segundo a decisão do Supremo, se o governo federal ou descumprir o Plano Nacional de Imunização por alguma razão, ou se as doses colocadas à disposição não forem suficientes, estados e municípios então estão autorizados a importar as doses. Nós ouvimos o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, falando sobre essa decisão do Supremo. Os estados topam isso, né? Muitos estados topam fazer compras, se a gente achar fornecedor, e o Ministério pode até ajudar a gente a achar fornecedor que não seja fornecedor do governo federal, que não seja fornecedor que já esteja contratado com o governo federal, que seja um acréscimo, seja mais vacinas, tá certo? A gente topa fazer a compra e entregar para o Plano Nacional de Imunização, entregar para o Ministério da Saúde e eles fazerem a distribuição para todos os estados, mesmo que algum estado não possa comprar a vacina.
Nós ouvimos agora há pouquinho, Alexandre, aqui no Novo Dia, o Jonas Donizete, ex-prefeito de Campinas, que é prefeito ainda da Frente Nacional dos Prefeitos, e ele disse o mesmo, que a ideia dos prefeitos é comprar, mas devolver ao Ministério da Saúde para que um município mais pobre não fique sem a vacina em detrimento de um outro mais rico que consiga negociar alguma coisa com algum laboratório. É bom ter mais gente, ter prefeitos e governadores autorizados a comprar vacina também, desde que eles entreguem as vacinas para o governo federal, para não ocorrer nenhuma injustiça na distribuição, Alexandre? Colombo, antes de mais nada, registrar aqui uma coincidência irônica, né? Em que o Supremo decidiu uma coisa que a Câmara estava decidindo e decidiu, né? A Câmara aprovou uma medida provisória, mandou agora para o Senado, autorizando estados e municípios a comprarem vacina, não a iniciativa privada, né? E reduzindo e dando um ajuste. A Anvisa queria 10 dias, o texto inicial falava em 5, ficou em 7 dias o prazo para a Anvisa se manifestar, né? Mas o registro que eu queria fazer, né? O Supremo não é legislativo, o Supremo é judiciário, ele não inventa leis, ele não tem poder para isso, ele não tem voto para fazer leis, né? Então o Supremo decide uma coisa que a Câmara estava decidindo, bem efeito demonstrativo de que o Supremo tem legislado, né? E isso não é a sua atribuição na partição de poderes. Bom, agora quanto à manifestação do prefeito Donizete, do governador Casagrande, né? Absolutamente certos, teoricamente maravilha, eu fico preocupado com o seguinte, com a repetição de fatos que aconteceram na primeira liberação de verbas para comprar material de proteção, respiradores, instalar hospitais de campanha, né? E a gente pergunta à Polícia Federal o que aconteceu, a Polícia Federal vai dar a resposta, vai mandar as coisas para o Ministério Público para fazer as denúncias de compras com superfaturamentos, com comissões, etc. Eu não sei se os laboratórios, Pfizer, AstraZeneca, o laboratório chinês e tal, tem intermediários para fazer esses negócios, os negócios são diretos, se não tem atacadista no meio, né? E aí é perigoso que se compre, assim como se comprou respirador em adega de vinho que vende aerador de vinho, né? Se comprar a vacina aí em algum laboratório representante do laboratório europeu ou asiático, é esse risco. Agora, teoricamente, é muito bom. Estado e município que tiver dinheiro, né? Porque hoje, onde eu ouço governador e prefeito falando, eles não têm dinheiro, né? Para fazer compra. Agora, muito bom que comprem. Agora está registrado aí, em definitivo, o diretor da Anvisa, o almirante Barra, me disse que é o primeiro registro definitivo da fase nas Américas, né? Então é um feito. E a única que tem registro definitivo aqui no Brasil, a vacina da Pfizer. E então as outras ainda são experimentais, né? Será que vão poder comprar? Que preço? Como é que vai ser? Vão negociar com quem? Teoricamente, beleza, que todo mundo pudesse comprar, inclusive a iniciativa privada que a Câmara vetou. O Supremo parece que concedeu. A Câmara vetou, alterou o texto e passou para o Senado. Vamos ver o que o Senado decide agora. Agora, Alexandre, nessa MP do Senado a que você se referiu, né, que o Senado vai discutir, há a previsão de um dispositivo legal que vai permitir que os estados, que os municípios assumam a responsabilidade por qualquer eventual efeito colateral que possa surgir em alguém que foi vacinado. A gente está falando aqui especificamente da vacina da Pfizer, né? Porque esse foi um dos entraves, um dos nós que até agora impediu a assinatura do contrato do governo brasileiro com a Pfizer. Tendo essa garantia legal aprovada pelo Congresso Nacional, Alexandre, esse deixa de ser um nó
tão difícil ser desatado assim? Eu acho que tem um nó mais difícil ainda pela frente. Esse é um nó, digamos, jurídico. É um nó jurídico importante, sem dúvida, né? Quem vai pagar? Claro que se ficar ao encargo do Estado brasileiro, seja em que nível for, quem vai pagar somos nós, né? Os contribuintes. Se houver, tomara que não haja. Se houver um efeito colateral adverso, que haja um recurso à justiça. O governo brasileiro o comprador tem que se comprometer que não vai entrar na justiça contra o laboratório. Aqui ou na Conchinchina, aqui ou fora das fronteiras do país. Tem que até depositar caução, né? É uma exigência que eu acho estranha, porque a gente faz a seguinte leitura: puxa, se nem o laboratório confia na sua vacina, como é que a gente vai confiar? Né? Fica essa coisa assim, né? Eu sei que é usual, o sujeito põe lá na bula, a gente lê a bula, laboratório estamos avisando que deu efeito contrário, 0,1% disso, daquilo, avisou, né? O próprio cigarro, as ações contra as pessoas que usaram cigarro muitos anos, perderam a perna, perderam o pé, perderam o pulmão, perderam a vida. As companhias de cigarro têm ganhado essas ações com o seguinte argumento: olha, nós avisamos, vocês insistiram em fumar, nós não obrigamos ninguém a fumar. Vocês aqui quiseram fumar, pagaram para fumar. Nós apenas estamos fornecendo o cigarro. É uma coisa meio estranha, mas enfim, esse é um nó jurídico. Mas tem um nó físico, das leis de física, que eu acho que é o mais importante, que é a conservação dessa vacina da Pfizer, né, a menos de 70 graus Celsius ou centígrados negativos. Pelo que eu sei, aqui em Brasília só tem um lugar onde se obtém essa temperatura negativa, que é na universidade, na UNB. Mas não é suficiente para guardar todas as vacinas, né? Então, eu não sei como vão resolver isso, né? Pode ser que haja um container super, hiper refrigerado para transportar para cá. Mas e aí? Vão usar a vacina no dia seguinte para todo mundo? Onde é que vão armazenar essa vacina, né? Tomara que haja em outras universidades, as grandes universidades de São Paulo, por exemplo, lugares suficientes para guardar tudo isso. Eu acho que esse é um problema sério, a conservação a menos 70 graus dessa vacina. A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça votou hoje para anular a quebra do sigilo bancário do senador Flávio Bolsonaro, um pedido que partiu da defesa do parlamentar que é investigado no caso das rachadinhas. Vamos ver o que o senador Flávio disse sobre a decisão. A denúncia já era muito fraca, né? Ela é muito frágil, com erros de cálculos, erros matemáticos, erros de construção de narrativas, erros, indícios onde não existiam. Muito fraca a denúncia. Mas, obviamente, que agora, né, com essa decisão, essa parte que trata da quebra de sigilo tem que sair do processo, aí fica mais vazia ainda. Então, eu não vejo ali outra possibilidade a não ser o próprio Ministério Público arquivar todo esse processo. O relator do caso, o ministro Félix Fischer, votou por negar o pedido da defesa, mas foi o voto vencido. A quinta turma do STJ entendeu que falta fundamentação em pelo menos duas decisões que autorizaram as quebras de sigilo a mando do juiz Flávio Itabaiana. O futuro do caso depende de outros recursos que devem ser julgados já na semana que vem. Alexandre, queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essa decisão da quinta turma do STJ de entender que foram ilegais as quebras de sigilo do senador Flávio Bolsonaro. Pois é, se esse tipo de prova desaparece, parece que fica sem consistência a acusação. Mas eu queria fazer uma comparação com muita coisa da Lava Jato, né? É que, por exemplo, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, em 70 deputados, 42 envolvidos, mas o destaque é só para um, porque ele é filho do presidente. Então são coisas feitas, narrativas e tal, muito assodadas e de cabeça quente, e com emoção, né? Com desejo de pegar. Isso aconteceu na Lava Jato, né?
E muita gente se livrou porque a prova foi ali atabalhoada, né? Eu lembro eu cobri o impeachment de Collor, ele foi impedido no Senado, julgamento político. Quando os crimes pelos quais ele foi impedido foram para o Supremo, ele foi absolvido, por falta de provas. Porque pegaram notícia de jornal assim e fizeram o libelo, né? Com notícia de jornais, com a vontade de pegar. E parece que está acontecendo isso. Agora, a outra lição a tirar dessa história, né? 42 em 70. Eu não conheço, infelizmente, e eu conheço muitas câmaras de vereadores, eu não conheço nenhuma que não tenha a chamada rachadinha. Conheço algumas assembleias legislativas, não conheço nenhuma que não tenha rachadinha. Poder Executivo também. O nomeado em cargo em comissão, aquele cargo de confiança, que é indicação ou não de partido político, paga um dízimo para o partido político, né? Ou seja, ou se considera isso uma instituição nacional, ou tem que se acabar com isso. São 5.570 municípios, vai dar um trabalho danado, né? Em todos os estados também. A gente fica centralizado num caso, e o caso é importante, não há dúvida, cada caso é importante, mas a gente tem que olhar para o todo e resolve ou não, né? Nesse país que tem certas instituições aí que estão à margem da lei, mas existem, né? Vejam só a lei das contravenções penais, que diz que é proibido o jogo de azar, e logo define, jogo de azar é aquele que dependa da sorte, né? E, no entanto, nós vemos todos os dias, inclusive as notícias sobre as loterias. Alexandre, um ótimo dia para você então, e nós voltamos a conversar no Liberdade de amanhã, combinado? Até amanhã, aproveitem o dia. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.